aceitar um tijolo, fazer uma boneca. E eu gostei desse negócio. Eu digo, é essa aqui que eu quero trabalhar com isso aqui. Esse negócio é legal. E esse negócio é legal pra caramba. E esse negócio faz a diferença na vida de muita gente. Esse negócio gera emprego à beça no Brasil. E é por isso que o Estado de São Paulo lançou o seu programa de parceria de investimentos. A gente pegou a experiência bem sucedida do PPI, lá do governo federal, e que produziu aí mais de 400 leilões, que gerou mais de 1 trilhão de investimento contratado em todos os segmentos, o segmento do aligado, o segmento de energia, o saneamento básico, né, o segmento das rodovias, das ferrovias, dos portos, dos aeroportos, e a gente trouxe para cá. Criamos uma Secretaria de Parcerias e Investimentos, e quando você cria uma estrutura de governo, você está sinalizando, direcionando a política, para onde você quer chegar. Fizemos a primeira reunião do Conselho, qualificamos projetos, e a nossa ideia é atrair 180 bi de investimentos para o Estado de São Paulo. Estamos discutindo várias coisas, né? E até alguns tabus. Privatização da Sabesp. Não, na Sabesp, como assim? Água é um recurso estratégico. A gente vai ficar com o horizonte de investir 2, 3 bi, 5 bi por ano, podendo investir 12, 15 bi por ano. Essa é a diferença. Quantos empregos nós vamos gerar? Quanto tempo a gente antecipa a meta de universalização? E com uma empresa mais eficiente, gerando upside na renovação dos contratos de concessão, ainda baixando a tarifa, porque é falso quem diz. Está errado quem diz, se privatizar a tarifa aumenta. Não, ela baixa. Modelos proporcionam isso. E a gente pode impulsionar um investimento brutal na área do saneamento básico, com muito mais velocidade. Eu acredito nisso. Nós estamos falando das concessões do transporte público. Nós estamos falando de mais de 1.800 quilômetros de concessão de rodovia, e outras virão. A gente fez o leilão do Rodanel, a gente vai fazer esse ano o leilão do trem Intercidades. Interessante, publicamos o edital e já tem interessado conversando com a gente. Ou seja, já mexeu. Empresas que ainda não operam ferrovia de passageiro no Brasil já estão estudando trem Intercidades, querem operar. E eu estou convicto que o leilão vai ser um sucesso. E aí o nosso cidadão de São Paulo vai sair de São Paulo, vai para Campinas, sai de Campinas, vai voltar para São Paulo no trem de passageiro. De janeiro até aqui, entregamos 3.000 unidades habitacionais e nós temos 38 mil em produção. E eu falei para o pessoal, eu quero que a gente seja ousado na questão habitação. E a tragédia do Litoral Norte me trouxe um ensinamento interessante: falta de foco. A gente não estava tirando as pessoas das várzeas do rio, não estava tirando as pessoas das encostas, das escarpas, então eu preciso ter foco. E tem uma demanda brutal de habitação nessas áreas. E a gente pode produzir habitação com muito mais velocidade. Estamos construindo 704 apartamentos lá em São Sebastião, em 150 dias a chave vai estar na porta. E o cidadão ainda vai receber o apartamento montado. Então, a gente está vendo aqui o orçamento para ver quais são aquelas políticas que não têm efetividade e o que gera emprego. E pode ter certeza que investimento em infraestrutura gera emprego. Então a gente vai fazer muito investimento em infraestrutura nos próximos anos, porque São Paulo merece investimento em infraestrutura. Pega a ligação seca Santos-Guarujá, nunca ninguém quis encarar. Ela é viável totalmente, por que nós não vamos fazer? Um túnel submerso, qual a dificuldade de fazer um túnel submerso? Custa 3,5 bi, 4 bi. Gente, o estado de São Paulo, se fosse o país, seria a terceira maior economia da América Latina, é a 21ª maior economia do mundo. Então, o estado de São Paulo vai fazer. Nós precisamos de ousadia. Nós precisamos de impulsão. São Paulo, pela primeira vez em muito tempo, vai apoiar a reforma tributária. São Paulo nunca quis apoiar a reforma tributária. Sempre teve medo da tributação no destino. Nós não temos medo da tributação no destino. Você pode... E por que não? Nós temos o maior mercado consumidor do Brasil. São 46 milhões de habitantes, 22% da população brasileira, e você pode até ter um pequeno soluço no curto prazo. Com certeza, quando você equilibrar e acabar com a guerra fiscal, São Paulo sai na vantagem. Então a gente ganha no médio e longo prazo. Eu não tenho dúvida disso.
E a gente precisa da simplificação tributária. Obviamente, olhando com cuidado a questão da reforma para que os interesses de São Paulo sejam preservados, mas os ajustes são muito singelos ao que está sendo apresentado. Então, a reforma tributária é possível e São Paulo vai apoiar. Agora, nós não vamos esperar a reforma tributária para trazer desenvolvimento para São Paulo. Nós estamos obcecados pelo crescimento. E, aliás, eu estou doido para anunciar investimentos. E nós vamos anunciar vários agora. É a indústria automobilística vai fazer 1,7 bi, a outra vai fazer 2 bi. Na semana que vem a gente vai para Lençóis Paulista para anunciar 5 bi na planta da Bracel e por aí vai. Nós vamos anunciar investimento, nós vamos celebrar a criação de empresa, nós vamos eliminar a burocracia e nós vamos acionar as alavancas do crescimento. A alavanca da oferta de energia, a alavanca do crédito, a alavanca tributária, a alavanca da infraestrutura, a alavanca da capacitação profissional, a alavanca da digitalização, para que os processos sejam mais simples. Quando a gente fala em tributo, já que eu fui provocado aqui na questão tributária, e com toda razão, nós não vamos esperar a reforma tributária. O que nós vamos fazer? Primeiro, reduzir alíquotas, para substituir, para tornar o Estado de São Paulo mais competitivo. Quando a gente começou a ver o cenário do início do ano, era um cenário de estolado, né? O Brasil começou a dar aquela estolada. Se a coisa começou a desacelerar um pouco, o que eu vou fazer? E a arrecadação começou a cair? Eu vou diminuir o imposto. Eu já estou sentindo um reflexo agora nesse mês, já começou a subir de novo. 11 decretos de redução de alíquotas no Estado de São Paulo. Aí você reduz, você zera, por exemplo, o ICMS para aquisição de bens, de capital, para investimento em data center. Equipamentos para data center, e de repente você anuncia 2 data centers. O primeiro que a gente anunciou, 2 bi de dólares em Paulinho, da Cláudia Edquilho. Opa, então funciona esse negócio. Então nós vamos continuar nessa linha, reduzir carga tributária. Reduz carga tributária, você arrecada mais. Então, redução de alíquotas. Segunda coisa, rever substituições tributárias. Está na hora de rever a substituição tributária. Aliás, com essa quantidade de tecnologia de informação que nós temos, não faz mais sentido ter substituição. Para alguns setores a substituição ainda é importante, vai continuar sendo importante. Mas de maneira geral a gente pode revisar e a gente vai começar a experimentar a retirada dessas substituições para alguns setores. Terceira coisa, troca de crédito ICMS por investimento. Quanto crédito acumulado nós temos? Nós liberamos nos últimos dias R$1 bilhão de crédito ICMS acumulado. Por quê? Porque esse crédito ICMS vai virar investimento. Estou trocando crédito por investimento. O pessoal está aplicando dinheiro na aquisição de bens de capital, está aplicando dinheiro no terceiro turno, na ampliação de planta, na contratação de máquina, na contratação de gente, na contratação de pessoas, no emprego. Então a gente vai substituir o crédito ICMS por investimento. Então essas são as 3 grandes áreas de atuação na questão tributária. A gente começou, por exemplo, a eliminar obrigações acessórias, a simplificar, porque a gente tem que utilizar o aparato de tecnologia de informação que nós temos para diminuir essas obrigações acessórias. Então eu estou muito confiante no futuro. Eu estou muito confiante nos leilões de concessão que nós vamos fazer, nos leilões de privatização que nós vamos fazer, na geração de investimento em infraestrutura, do fomento direto por meio do investimento via orçamento fiscal de seguridade social, via orçamento público, obras do DR, obras do DAE. Nós vamos transformar São Paulo no canteiro de obra. Eu estou muito confiante no investimento na habitação. Nós vamos impulsionar, Zé Carlos, o setor de habitação aqui em São Paulo. Vai ser um paradigma, nós vamos construir muita habitação aqui. Porque eu falo para a minha equipe, nós precisamos de meta ousada. Está na hora da ousadia, está na hora de fazer a diferença. E eu estou sentindo o mercado responder. Eu estou sentindo as empresas falando, olha, vamos estar. Aliás, no último mês nós criamos muita empresa em São Paulo. E nós vamos eliminar a burocracia, nós vamos baixar a carga tributária para criar mais empresa ainda, porque a gente está interessado no emprego. É o emprego das pessoas que me interessa. E nós vamos chegar lá, nós vamos gerar emprego. E São Paulo, que é a locomotiva e é um terço do PIB brasileiro, vai continuar sendo locomotiva, a gente vai fazer essa locomotiva andar cada vez mais rápido. E quem vai fazer a diferença? Vocês, as forças vivas, porque, como eu falei, os governos não fazem nada. Quem faz é o setor produtivo. É o setor produtivo que empurra os governos. O governo é um mero
instrumento. Nós, a Assembleia, somos instrumentos. Vocês é que vão fazer a diferença. Eu quero dizer que eu confio em vocês. E vocês vão fazer a diferença. Sejam felizes.